Aê, Brasil! Gente, Ah, olha como é que faz com os meus milhões de seguidores aí aguardando essa transmissão. pois, gente, que pena! Agora Que eu acho bom, que né? tá com um pouquinho de eco. Você tá com o time ligado? Que a gente Sim, tava, tá pessoal, fizemos aqui um bem bolado com Teams, com Instagram, enfim, é, todo um rebolado aí pra ver pra tentar conectar. Mas acho que rebolado, agora né? deu, hein? Uhum. Vamos ver aqui, Será que sobrou rapidinho. alguém na sala, Alina? Pois é, vamos chamar. Vamos dar um tempinho aqui para chamar o nosso pessoal. Estamos aqui, deixa eu só divulgar nosso link. Eu também nem estava. Bom, eu não sei por que da minha parte eu não conseguia te chamar. Vamos lá, agora é 14h30. Ainda tá fazendo eco para vocês aí? Você está me ouvindo bem, Jacira? Eu estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo com eco? Não, tô te ouvindo bem. A Uhum. minha fala que para mim aqui tá duplicada, eu não sei muito bem por quê. Eu desliguei os Teams todos. Você não está Bom, ao vivo. Não, a Adriana está me dizendo que eu não estou ao vivo. ué, tem umas pessoas aqui. Vamos tentar ver só mais uma vez. Um pé. Eu tô falando que é Mercúrio retrógrado. Quem não acredita, Ah, agora vai acreditar. Ai, ai. Só mais um pouquinho, vamos ver se a nossa colega Adriana. Alina, você também não está. Ninguém tá nos vendo? Não, a E a Adriana disse Dai que tá aqui não. com a gente. Não tá aparecendo pra você? Não. Não, para mim está você. Eu Pra tô mim parece falando que com as ela pessoas aqui, estão ó. entrando. Ó, eu coloquei para ela, eu e a Lina estamos ao vivo no espaço. Só para Pois nós, é. então virou uma chamada privada, então, né? Vamos fazer mais uma tentativa, agora que chegamos até aqui. Você consegue mandar o Ó, chat aí para alguém perguntando? a Dag avisou que tá vendo a gente com eco e tudo. Ah, é? O Ah, da Jacira então também não tá com sei. eco, Dag? Bom, só rindo, né, Dag? Só rindo. Vamos tocar o barco, Jacira. Vamos dar um jeito. Tá Pode bom, ser? vamos em frente. Então vamos Pode, eu lá. acho Vamos lá. que Entre mortos e feridos, a gente dá um jeito. Bom, então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que eu tô com um pouco de eco, mas a gente vai tentar desse jeito mesmo, porque a gente não quer perder as pessoas que chegaram até aqui para esse momento com a gente. Então, meu nome é Alina, sou jornalista do papel e estou aqui com a minha colega Jacira, que é historiadora e museóloga na nossa companhia. E ela vai contar para a gente um pouquinho sobre a participação da Copel nas 21ª Nacional de Museus,
está acontecendo no Brasil inteiro, com museus mobilizados para uma programação especial, que nesse ano tem como tema o poder dos museus. Então eu queria que a Jacira contasse para a gente, eu espero que ela esteja sem eco como eu, qual é afinal, Jacira, o poder dos museus? Como os museus podem transformar o mundo num lugar melhor? Tá certo, Alina, obrigada. Pessoal, boa tarde. Olha, eu não tive culpa, juro, porque fui apertando os botõezinhos aí que me indicaram também, então algum outro problema é que nos prejudicou, né? E nós até tínhamos testado antes e tinha dado certo, então não sabemos, né? Mas foge do nosso controle aí. Agradeço. Quem ficou, quem permanece, está chegando agora, agradeço muito. Bom, esse tema, né, da Semana Nacional de Museus, que é promovida pelo IBRAM todos os anos, que é relacionada ao Dia Internacional de Museus, que será, né, na próxima quarta-feira. 18 de maio é o Dia Internacional. Os museus do mundo todo comemoram essa data, e iniciativa da Política Nacional de Museus, e aí todo ano é feita uma programação, né, uma programação com todas as instituições museológicas que queiram, de alguma forma, participar. Então, logicamente, a Copel, nós temos também os espaços museais, que é o Espaço Energia, Museu Copel, ou Museu Regional do Iguaçu, e também temos um grupo na empresa hoje que trabalha a memória institucional, do zero, né? A gente está começando esse grupo, já trabalhando um pouco também dessa memória, e que vai, por sua vez, gerar também algumas evidências, alguns testemunhos. Mas isso é uma outra história. Mas para dar, assim, o sentido da nossa participação nessa semana, se integrando à semana aí que o Brasil todo e no dia 18 o mundo todo comemora. Então, as semanas, né, de museus, elas existem justamente para criar oportunidades como essa, né? Criar, assim, uma oportunidade a mais de promover os museus, de divulgar as instituições, de fortalecer, logicamente, principalmente o vínculo do museu com a sociedade, porque são através dos eventos, das promoções, novas exposições, palestras, que você acaba dinamizando essa participação e trazendo para mais perto o visitante, os pesquisadores, a sociedade como um todo. E para ter uma ideia, né, Alina, assim, a Semana Nacional de Museus ela é tão importante que, pelas estatísticas, acontece um acréscimo de mais de 70% no número de pessoas que circulam nos museus. Então, Uau. Assim, não é pouca coisa no contexto, né, de museus, então é bastante significativo, né? E, logicamente, então, a gente... Perdão interromper, ainda mais com o meu eco. Mas eu falei, então, que era algo nacional. São museus do mundo inteiro que estão mobilizados. É assim, dia 18 de maio é o Dia Internacional de Museus, que daí os museus do mundo comemoram essa data. Mas, para comemorar essa data, a Política Nacional de Museus, ela ampliou o dia para a semana. Então, no Brasil, comemoramos a semana toda. Né, o Brasil, né, ele sempre inova em algumas coisas. Então, nesse sentido, né, a semana é nacional, mas o dia, 18 de maio, é internacional. É nesse sentido daí. Bacana. E então, a gente comemorar. Pois é. Eu acho que, assim, a pandemia, né, esses 2 anos que nós tivemos aí de parada, e os setores de cultura, de forma geral, foram um dos que mais sofreram, eu digo até pelos profissionais da cultura, né, que realmente expõem suas obras, às vezes, em museus de arte, os curadores, o público em geral, os estudantes, as escolas, os pesquisadores, tiveram realmente esse período privado, né, da vida, da convivência, do aprendizado que os museus proporcionam, né. Eu acho que esse ano está sendo, assim, bastante significativo, que nós conseguimos já avançar em algumas coisas para que a sociedade possa voltar a participar,
Então, realmente esperamos que daqui para frente só melhore, né? E isso se fortaleça ainda mais. E esse ano, então, o ICOM, que, que no caso é a Organização Internacional dos Museus, né? Eles trazem um tema a ser trabalhado pelos museus por conta da Semana de Museus e do Dia Internacional de Museus. Então, o ICOM, que é esse Conselho Internacional, todo ano ele propõe um tema dentro do contexto que eles avaliam, que eles estudam que seria importante ser trabalhado. E o tema desse ano ficou ousadamente com esse nome, né? O poder dos museus, né? E isso já cria realmente, assim, acho que curiosidade, né? Porque que poder é esse, né? De repente a gente mal sabe que tem museu e de repente o museu tem poder, né? Mas acho que são questões assim que a gente pode ajudar um pouco, né? A estar clareando. Então, para falar do poder dos museus, eu quero fazer um trocadilho que é os museus do poder ou os museus de poder. Porque para falar desse poder, a gente precisa resgatar um pouco o que veio antes desse momento, né? Que a gente traz assim uma história de museu, a existência desses espaços, né? Muito antes, na verdade, da nossa própria civilização, vamos dizer assim, né? Porque isso começa nos tempos mesopotâmicos, ou, na verdade, eu acho que sendo mais fiel realmente, como também da área de cultura material e arqueologia, a gente já começa a encontrar isso com os povos originários, com os primeiros povos, né? Aonde eles começam também a produzir objetos, a produzir meios de sobrevivência, e que hoje a arqueologia é, digamos assim, a ciência que vai estar estudando, identificando e procurando compreender essas sociedades a partir desses objetos. Então, esses objetos já, de certa maneira, foram coleções criadas por esses primeiros povos, né? Mas até antes um pouco de eu falar desse caminhar histórico dos museus de poder, vamos só situar um pouquinho o conceito de museu. Pode ser que nós tenhamos pessoas, né, que tenham uma proximidade maior com esse tema, mas penso que os que estão conseguindo assistir, nem todos possam ter assim, uma compreensão, né, melhor ou maior do que vem a ser esse museu. Então, a gente trabalha com um conceito que é do Instituto Brasileiro de Museus, a partir da Lei 11.904, que coloca, né, que os museus eles são instituições sem fins lucrativos, né, e que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, e tanto para fins de preservação, quanto de estudo, de pesquisa, de contemplação e, eu peço que não esqueçam essa palavra, educação, né? Conjuntos e coleções que tenham valor histórico, artístico, científico, técnico e também bens tanto de natureza cultural, material, que é aquilo que a gente toca, que a gente vê, quanto a cultura de imaterial, que é o que nós não vemos e não tocamos, mas que existe, que é muitas vezes o que vai moldando a nossa sociedade, os nossos costumes, os nossos fazeres e saberes a partir dessa cultura que é imaterial. Não vemos, mas ela existe e ela se traduz no dia a dia, né, das populações. Então, assim, o museu, nesse sentido do conceito, ele é uma instituição, né? Primeiramente, ele é instituição, mesmo ele estando dentro de um contexto de empresa, né? Ele pode estar dentro de uma empresa, ele pode estar dentro de uma secretaria municipal de cultura ou de educação, assim como pode estar dentro, como é mais comum, estar dentro de estruturas, de forma geral, do governo e também do setor privado, como também sabemos que existem, né, diversos museus dentro de setores privados e mesmo museus particulares, né, de pessoas que são colecionadoras, né, que se interessam por um determinado tema, reúne esse acervo e acaba expondo isso no museu. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem o Museu de Arte Indígena, no bairro Água Verde, que é uma coleção particular, né, que a Juliana começou.
Então, é que é muito lindo também, E eu mas ainda assim, não são conheço, exemplos. com vergonha. Não foi? Vale a No pena, vale a quadro de pena. casa. Mas ele é particular, perdão. Ele é uma coleção de origem particular, né? Mas ele Olha, é um museu público, né? Ele é público, né? As pessoas são convidadas a conhecê-lo, assim. Então, nesse sentido, assim, digamos, as instituições mantenedoras são diversas, né? Desde privadas, públicas e particulares. Mas, enquanto instituição museológica, ele tem a sua missão e a sua função, que, como nós falamos, tem determinadas funções de conservar, de preservar, de pesquisar, para fins com um objetivo muito claro, né? Você uhum. vai justamente expor e aí você vai educar, você vai levar as pessoas a conhecerem de alguma forma aquelas coleções, aquele acervo, né? Aqueles objetos. E então assim, é no contexto desse conceito do que seria, né, do que é o museu, né, no Brasil, né, dentro da Lei 11.904, né, de 2009, que a gente está trabalhando então. E aí, então, esse contraponto, né, do tema, o poder dos museus versus os museus do poder, é que a gente vai fazer um pouquinho desse resgate histórico, né? Como eu disse, né, a origem de coleções de objetos começa com os primeiros povos, né, da pré-história, antes da escrita. Com o tempo, a gente vai percebendo, por exemplo, na Mesopotâmia, que é tido como um dos museus mais antigos identificados, né, antes de Cristo, mais de 500 anos antes de Cristo, aonde, por meio da arqueologia, se identificou inscrições, aonde haviam coleções de temas, manuscritos de objetos que eram usados para educar crianças. Então, por aí a gente já começa a descobrir essa Já linha, né, de populações ensino. muito já guardavam Sim, seus objetos, já artefatos para educar. para poder ensinar alguma coisa. Exatamente. Então, e aí, assim, ao longo do tempo, a gente vai percebendo, então, que vão surgindo locais, vão surgindo organizações que têm um certo interesse em demonstrar objetos, em contar alguma história a partir daquilo, como o famoso acervo egípcio, né, que a gente também, quando fala museu, quando fala arqueologia, quando fala história dos povos antigos, sempre remete muito ao Egito, né? E o Egito também implanta os seus museus aí ao longo da história, mas lá atrás, né? E qual que era o caráter? Era acumular tesouros, né? Então, os egípcios acumulavam, no confronto com povos, acumulavam bens e tesouros, e isso eram expostos. Então, também já foram civilizações que também apresentaram esse tipo de instituição. E aí, ao longo do tempo, a gente vai ter outros povos, né? Eu não estou falando tanto numa linha cronológica, mas colocando alguns destaques de tempos históricos e sociedades que fizeram, né, algo parecido. O Uhum. termo, né, museu, ele vai vir dos gregos, né, ele tem um significado para os gregos que chamavam de Museum, a casa das musas, né? Então, a origem do termo museu está relacionado à mitologia. Então, eles tinham locais aonde se reuniam os homens, né? Era um espaço masculino. E eles iam justamente para debater assuntos de filosofia, de história, de poesia, de teatro. E nesse local eles identificavam como a Casa das Musas, porque ali havia um certo saber dessas ciências, mas também tinham ofertas a divindades. Então, a Casa das Musas tinha um caráter também dessa mística da religiosidade grega, com esses assuntos também que eles iam lá para tratar, para desenvolver. Então, aí dá origem ao termo, né, museu, mas tinham esse caráter, né, um ambiente mais masculino e com essas finalidades. Com os romanos, acontece um pouco diferente, já não tinha tanto um caráter religioso, mas um caráter bélico.
porque os romanos, né, pelo que a gente, né, conhece de história e estuda, foram grandes conquistadores, né? O Império Romano atingiu todo o Mediterrâneo e se estendeu pela Ásia e parte da Europa, grande parte da Europa. Então, nessa conquista dos povos por meio das guerras e confrontos, logicamente havia umas pilhagens. E nessas pilhagens você ia lá e realmente trazia aquilo que tinha grande valor, né? Principalmente o que tinha grande valor, mas também coisas curiosas, né? E assim foi se tendo contato, né, com outras culturas e tudo mais. Mas os romanos, eles tinham um jeito um pouco mais, assim, até agressivos, porque eles expunham isso em locais, expunham nas praças, expunham em qualquer lugar, e eles vendiam para quem quisesse comprar, né? Mas era algo que dentro dessa linha do tempo da museologia, já tinha essa característica que foi construindo dentro do conceito de que vem a ser o museu. A gente tem um outro exemplo famoso, que o próprio Farol de Alexandria, né, que não existiu, mas foi da antiguidade, que não existe mais, mas foi da antiguidade, onde o Farol de Alexandria, ele dá início também a um perfil que é muito comum nos museus hoje, não só de expor objetos, mas de estar associado à biblioteca e arquivo. Então, o Farol de Alexandria era a Biblioteca de Alexandria, era o Museu de Alexandria e o Arquivo de Alexandria. Então, até assim, tem alguns, né, estudiosos que consideram o Farol de Alexandria como o primeiro museu, de fato, né, dentro do que a gente conhece um pouco mais próximo do que é o museu hoje. Né? Então, ele teve, né, toda Institucional, essa quase, né? importância. A gente vai encontrar também com muita força, né, na Idade Média principalmente, os museus eclesiásticos, porque nós sabemos que na Idade Média a Igreja Católica ela reteve, né, muitas evidências, como manuscritos antigos, como relíquias sagradas, e isso tudo, né, as estátuas e joias também, e isso tudo acabou indo parar nos museus chamados eclesiásticos, né, nesse período da Idade Média. E uma coisa importante que começa também nesse período, né, com a igreja, são as Uhum. artes, porque os papas passam a financiar os artistas, né? Aí a gente tem toda a Uhum. história, né, da Capela Sistina, das grandes obras de arte ligadas ao Vaticano. Então, assim, os museus eclesiásticos desse momento tiveram também esse incentivo aos artistas, né? E aí começam a expor também grandes obras de arte. E tudo isso, na verdade, daí vai também tomando outros caminhos, porque quando chega iluminismo, renascimento, museu, coleções, ele já passa a ter um caráter assim de poder e de requinte, como para mostrar Olha, quão poderoso era, né, aquele povo, né, o quão rico era, né, aquela sociedade que tinha, né, tudo aquilo. Então, assim, eu estou falando de momentos aonde esses locais que se aproximavam do que é hoje o museu, eles eram totalmente voltados para minorias, né? Não tinha ainda nada de público, não eram públicos, né? Eles eram museus, seja da igreja, ou seja, né, de um determinado reino, de um determinado povo, eles eram fechados, né? Mas eles expunham a outros, aos iguais, né? Aos grupos que eles participavam, né? Mas tinha esse caráter ainda de ser algo fechado. uhum. Depois, com a Revolução Francesa, ela traz, digamos assim, dentre, né, tudo que a Revolução Francesa significou na história do mundo, os museus estão presentes também. Porque com a Revolução Francesa vai haver, né, a burguesia acaba ascendendo ao poder, e logicamente essa burguesia tinha muitas críticas, né, a toda a nobreza, aos meios eclesiásticos, e ela faz o quê? Ela começa então a abrir as portas à sociedade, porque ela tinha logicamente as suas críticas a esse fechamento,
mas ao mesmo tempo ela precisava ganhar o povo, né, para que ficassem do seu lado. Então, né, o famoso, maior aí, museu que nós temos, que é o Museu do Louvre, esse museu ele vai servir aos objetivos nacionalistas da Revolução Francesa. Então, era Olha, preciso firmar a identidade desse povo, era preciso mostrar os feitos da Revolução Francesa, os seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, né, conduzido pela burguesia, não pelo povo, mas pela burguesia. Então, o Museu do Louvre, ele nasce já com essa missão de, de fortalecer o sentimento nacionalista, né, dessa nação. E não só o Museu do Louvre, né, depois outros museus acabam também trazendo esse perfil, né, de fortalecimento. E trata-se, sensacional. né, disso, então a gente passa assim, de alguns períodos onde museu é sinônimo digamos assim, de força, de conquista, né, como a gente falou de Roma e tudo mais, passa por esse lado do requinte, da opulência, da riqueza, do poder, passa pelo período do nacionalismo, onde museus eram sinônimos de locais para fortalecer a identidade daquele povo perante, né, o restante, né, de outros povos. E aí também alguns métodos e técnicas museológicas começam a nascer também, onde a gente vai encontrar, por exemplo, algo que é característico de museus, que é a questão de catalogação, de ciências naturais, que ainda é Uhum. mais tímido, né? Porque ele nasce mais como espólios de guerra, como artes, e aí Uhum. entra a questão das ciências naturais. Então, você passa a trazer elementos, né, da flora, da fauna, curiosidades e aberrações da natureza e expõe numa sala. Você junta numa sala uma obra de arte, uma escultura, um livro raro, uma vaca de duas cabeças, sabe? Traz coisas assim que eram pitorescas para a sociedade. E esses lugares são chamados de gabinete de curiosidade, porque era um amontoado de coisas desordenadas, né? Mas que Uhum. as pessoas tinham curiosidade de conhecer. E aí já tinha um certo acesso, não era ainda público, não podemos chamar que fossem públicos, mas a sociedade já começava, principalmente quem fosse estudar algo nessa linha, que também eram poucas pessoas que estudavam, né? Uhum. Mas começavam a tomar conhecimento disso, né? E aí, então, também Uhum. os museus que já foram sendo criados, eles começam um processo de catalogação, de indexação, que é, digamos assim, uma linha dentro dos museus, com seus acervos, de conservar, de preservar, de tombar. Então, também isso é bastante antigo, já desde o século XVII, já se começavam, então, esse tipo de trabalho. Depois, o que a gente vai ver ao longo então desse tempo, do que a gente está chamando museus do poder, a linha museológica dos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente Uhum. vai encontrar aquelas exposições gigantescas, onde a preocupação é demonstrar o mais ao pé da letra possível como é que viviam, por exemplo, certos animais, por exemplo, um habitat da África. Então, monta-se todo um cenário, um Tem até um diorama, nome para para esses você... cenários, né? Não tem um nome diorama? Não, esqueci o Diorama. nome. Diorama, É que são aqueles diorama. Aí, cenários bem coisa de americano, né? Bem cinematográfico, assim. Não sei se é exatamente. Ou típico, não às sei se é vezes você típico encontra um desses museus. Não sei se é típico desse, não é, que se caracterizam exatamente esses museus dessa época, né, dos Estados Unidos, mais realista, né? isso. Uhum. Então, assim, os dioramas, né, a gente encontra muito aqui no Brasil, né? O Museu de Zoologia da USP, se bem que ele foi reformado recentemente, eu não posso dizer, mas, assim, há uns 10 anos atrás, desde a minha última visita, ele tinha muitos dioramas. Então, assim, é uma linha, né, que foi adotada, né, por países como os Estados Unidos.
de trazer o mais próximo possível do real, é chamado museu mais realista, onde você tenta criar esses ambientes. Por outro lado, também há muitas críticas do Instituto Smithsonian, que acabam banalizando a ciência, enfim, são visões, né? E até recente também a gente tem museus que são chamados museus show, né? Onde você vai ao museu e você tem muitas luzes, muitos investimentos tecnológicos, então você vai e acaba encontrando ali, digamos, um grande show, né? E às vezes tem museus que sequer têm uma coleção, tem um acervo, mas ele apenas se estrutura em cima da tecnologia para passar uma mensagem. Então, assim, não quero fazer críticas a esse ou aquele museu, porque eu como historiadora, e a gente precisa aprender, né, como historiador, que cada povo, ao longo do tempo, teve, né, a sua visão de mundo, teve as suas formas de se relacionar em sociedade, se relacionar com o conhecimento. Então, esse período dos museus se relaciona muito dessa forma, né, vindo desse jeito, de mostrar alguma coisa para a sociedade, né? Mas quando a gente então fala e vai além do tema, né, de agora, que é o poder dos museus, a gente já tem um caráter mais de museu, qualificando, né, um museu mais libertador, emancipador, como nós falamos. Porque esses Uhum. museus do poder, eles tinham um caráter mais assim domesticador, aonde a população primeiro não tinha acesso, segundo, quando tinha acesso, ela não era capaz de ser absorvida como um ente a contribuir com esse museu. Então era algo assim de ostentação, né, ao longo desse tempo. Hoje, eu digo hoje e digo também na América Latina, principalmente, desde a gente pode ter um marco mais certo, em 1972, né, houve uma mesa redonda em Santiago do Chile, que a gente pode considerar que foi quase assim uma ruptura que se estabeleceu com esses museus do poder. É lógico, nunca nada acontece assim de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, né, ao longo desse tempo também foram tendo visões, foram tendo estudos, foram tendo propostas, né? E em 72, com a mesa de Santiago do Chile, então, é criada assim, uma nova museologia, aonde a população, principalmente da América Latina, passa a compreender melhor o que de fato, que poder de fato os museus podem ter, né? Porque aí você passa dentro daquilo que é da natureza dos museus, pesquisa, preservação e conservação, e comunicação e educação, né? Na verdade é uma tríade, né? A gente fala que é a pesquisa, a conservação e a educação, né? Então, dentro dessa tríade, você vai ter outros objetivos, que não é mais demonstrar poder, não é mais desenvolver sentimentos nacionalistas, como foi na época de Getúlio Vargas, por exemplo, com o Estado Novo, com a criação do Museu Histórico Nacional, que é lindo, maravilhoso, mas é um museu nacionalista, que ele busca Sim. os ideais, né, que Getúlio Vargas acreditava, por exemplo, né? Então, hoje o museu, o que ele tenta fazer? Ele precisa, o seu poder é de estar a serviço da sociedade, é de cumprir a sua função social, né, da melhor maneira possível. E, e ainda por cima, como se diz, criar repertórios para o futuro, né? Eu sempre gosto de dizer, Olha. né, que as pessoas dizem, ah, você gosta de museu, você gosta de museu, você gosta do passado. Eu falo, é o contrário. Não é que eu gosto do passado, eu gosto de um museu porque eu estou pensando no futuro. Porque o museu não existe pelo passado, mas ele existe porque ele busca uma permanência temporal, né? De tudo aquilo que a nossa sociedade viveu, está vivendo, que isso permaneça como aprendizado, né? Como a gente tem em Curitiba também o Museu do Holocausto, que ele é fantástico, né, nesse sentido, porque ele não nos deixa esquecer.
e ele nos demonstra ao pé da letra realmente o que foi esse período, né, da história. Então, assim, isso a gente não pode esquecer. E não pode perdoar esses atos. Porque houve tempo para que se você repensasse. E, assim, quando você está, o museu que está, digamos, imbuído desse poder de ter um relacionamento com a sociedade, de cumprir essa função social, de trazer contribuições, ele precisa trazer essa realidade, trazer essa história, trazer essas evidências, esses testemunhos. E aí, a partir disso, você constrói, né? Por meio de uma ação cultural dos museus, você vai construir esse conhecimento, né? Hoje, não se concebe mais um museu nesse conceito tradicional que você vai lá aprender. Você também aprende, né? Mas o objetivo é construir. Então, assim, eu construo conhecimento. O meu conhecimento, né, a cada visita, a cada objeto que eu estou conhecendo, a cada período, né, da história que eu estou conhecendo, construo junto com o outro. Porque o outro traz algo, né, que eu não tinha e você constrói esse conhecimento, né? E isso tudo dentro de uma linguagem própria, seja para criança, de grupos mais velhos, para o jovem, famílias. Então, você adapta essa linguagem. E com isso, então, é preciso, hoje em dia, usar a tecnologia também, né? Sim, Então, a gente vive um momento, assim, desse poder, aonde a função social é que não pode ser esquecida, né? E o patrimônio cultural dos povos é que precisam ser reconhecidos. Porque muitas vezes, no passado, principalmente, né, no contexto da Europa, que vai trabalhar muito com a origem de coleções, né, de qualquer coisa, eles tinham muita consciência que eles queriam que aquilo não passasse, mas que aquilo fosse transmitido para quem viesse depois deles. E com isso eles passaram a conhecer o seu patrimônio. Então, nós, enquanto América Latina, enquanto brasileiros, nós temos essa missão de, primeiro, reconhecer o nosso patrimônio e, com isso, passar a respeitar. E ainda, se possível, amar esse patrimônio, né? Mas ainda que eu não ame, mas eu preciso respeitá-lo, né? E conhecê-lo. E os museus, digamos assim, é esse elo, né? Então, quando se fala esse poder dos museus, começa aí. Ele sendo esse elo, né, do meu patrimônio cultural, do patrimônio cultural de um determinado lugar, ou de uma determinada empresa, né, em um determinado contexto, e esse museu faz o elo com a sociedade, né? Então, eu proporciono esse conhecimento aos demais que estão chegando, e aí sim ocorre, né, essa construção de conhecimento, e o que é mais importante, de cidadania. Então, nós chamamos sim, de educação, né, ou meio de comunicação, mas ele tem essa função de criar um sentimento de cidadania. E quando a gente cria esse sentimento de cidadania, a gente acaba atingindo, criando pessoas que vão olhar de forma diferente para esse patrimônio cultural, para, né, o seu meio ambiente e para as relações dessa comunidade local. Então, sim. veja, né, Aline, esse Perfeito. poder, Inclusive, ele é posso fazer grande, uma. só que a gente precisa ter consciência, né, dele. E aí, só mais é, uma coisinha, Ah, né, não, para a gente perdão, se perdão, aprofundar, perdão. Vitória, né, só para concluir essa ideia. A gente não Sim, pode perder de vista que estamos dentro da Copel, né? Você sim, e sim, eu somos empregados da Copel, assim como outros que trabalham com esse tema, né? No Espaço Energia, a Adriana, a Fernanda, o Basílio no Museu Regional do Iguaçu. Agora a gente tem um grupo, né? O Manuel, a Leila, a Roseli, a Andressa, a Andréia. A gente tem um grupo grande aí de pessoas que estão também preocupadas e pensando sobre isso. Mas o nosso contexto é a Copel, né? Então, uhum, como o patrimônio cultural dentro da Copel pode contribuir com o sentimento de cidadania, com os ODS, né? Que a Copel é signatária. Então, com os nossos espaços.
porque não se concebe, né, uma instituição museológica que não persiga esse objetivo de falar do patrimônio cultural, de falar de meio ambiente, sustentabilidade e da comunidade local, das relações. Então, por mais que você lute para alcançar isso nunca pode ser perdido de vista, porque esse é o grande plano de fundo, esse é o grande objetivo. Então, a Copel ter esses espaços, né, ou ter pessoas na empresa que têm essa preocupação, ela, né, dá a largada na frente, porque ela vai atingir seus objetivos com mais dignidade, né, tendo situações como essa. Então, assim, é por isso que a gente trabalha com isso, né? Gosta disso e enxerga que a própria Copel pode contribuir muito, né, com esse poder, né, que os museus têm. Sim, Então, perfeito. assim, basicamente era isso. Maravilhosa! Eu tive uma aula aqui agora. Eu achei que eu ia fazer perguntas e descobrir uma coisa ou outra, mas não, eu tive uma verdadeira aula de história e eu não fazia ideia dessa visão do poder dos museus. Tinha uma vaga ideia de populações que fizeram pilhagens e que mantiveram as suas né, a cultura dos povos que foram dominados. Inclusive, eu acho que até uma coisa meio recente, não sei se é recente, mas de muitos museus estarem dos países colonizadores, de estarem devolvendo para algumas nações, né, alguns objetos, materiais, não sei o que que você pensa disso, porque você está trazendo para a gente uma visão muito dinâmica do que é um museu, né? A gente acha mesmo aquilo que você falou de ser algo do passado, de contar a mesma história, de ser algo estático. Então, você está trazendo uma visão bastante dinâmica, muito interessante, de muita construção é, constante, né? E eu queria, se possível, que você contasse rapidamente para a gente qual que é o teu envolvimento específico na Copel, o que que uma historiadora faz na Copel, como que foi a construção, porque a gente está falando do Espaço Energia, Museu Copel, que é um museu nosso que tem aqui em Curitiba, mas também tem o Museu Regional do Iguaçu, né, que é bastante importante ali, a boa parte das usinas da Copel estão no Rio Iguaçu, o trabalho de construção de usina tem esse lado do licenciamento ambiental que envolve a arqueologia, o resgate daquelas culturas, né? Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi isso, como que é seu envolvimento. Se você puder também contar o que que é esse grupo de memória empresarial, o que está acontecendo, que novidade é essa da empresa que eu estou sabendo agora também em primeira mão. É, então, Aline, né, que você perguntou primeiro, né, sobre esse patrimônio dos povos que estão voltando, né? É exatamente isso, sabe? Hoje, né, a área de patrimônio da ONU, né, da Unesco, então eles também têm intermediado essas questões, porque os povos, logicamente, eles foram lesados, né, nos testemunhos da sua história. Então, assim, para quem conhece museus da Alemanha, eu não conheço, né? Mas museus da Alemanha, a gente encontra muito acervo, né, egípcio, assim como na Inglaterra, né, em Londres a gente encontra. Então, assim, os grandes museus europeus, eles se formaram, em grande parte, ao longo da história, com bens vindos de povos conquistados. E isso também se estende à América Latina, né? Ao Brasil, né? A gente encontra muitas coisas espalhadas pela Europa que saíram do Brasil. A própria origem do Museu Nacional, né? Nosso querido Museu Nacional, né? Que depois de 2018, veja, ele não nasce primeiro como Museu Nacional, ele nasce como a Casa dos Pássaros, para você ter uma ideia. O que era a Casa dos Pássaros? Era um local aonde os grandes estudiosos, principalmente da área, né, da biologia dos animais, começam então a trazer espécies exóticas da fauna, a estudar, né, apresentar estudos realmente, só que essas coleções elas eram preparadas não para ficar aqui, mas eram mandadas para a Europa. Então, para os museus ingleses, alemães, franceses.
Então, assim, era rentável naquele momento, né? Século XIX, era rentável você fazer coleta de espécies exóticas na visão, né, do europeu e mandar para lá. Então, os estudiosos faziam isso e mandavam. Então, era a Casa dos Pássaros. Depois, com a chegada da família real, né, ele vai se tornar o Museu Real e depois muda para Museu Nacional e ele acaba daí absorvendo, recebendo, né, aquilo que era do interesse da família real também trazer para cá. E a gente também, né, tem múmias, tem vários testemunhos também de povos de outros lugares, né, cujos reis, né, trouxeram para cá na época da vinda da família real aqui para o Brasil. Mas, enfim, então, assim, isso aconteceu em toda parte do mundo, né? Os povos africanos foram muito lesados também, né, nos seus testemunhos históricos, os Sim. asiáticos. Então, pela Unesco, a repatriação, né, que é o nome que se usa para isso, é devolver aquilo que foi pilhado desses povos conquistados. Então, logicamente, existe esse cuidado para onde é que você está devolvendo isso, porque precisa, né, que seja devolvido para instituições que sejam sérias, que sejam responsáveis e que vão dar o tratamento adequado para aquilo que está recebendo de volta. Mas nada disso tira o mérito da devolução, né? Então, por mais que tenha havido no passado essas guerras e tudo mais, esses povos eles podem requerer de volta ao seu território, né? E isso é intermediado aí Uhum. pela própria Unesco. Então, isso acontece, por exemplo, ali, né, no contexto da nossa empresa, quando, né, a Copel instala uma usina. Vamos falar especificamente de colíder, que eu conheço bem, porque eu trabalhei com arqueologia, né, de colíder. Então, assim, o IFAM, né, que é o órgão de proteção ao patrimônio cultural, dentre eles o arqueológico, então ele já tem a legislação que prevê, quando vai haver uma pesquisa num determinado lugar, toda a coleção oriunda dessa pesquisa, por exemplo, da arqueológica, ela não é para ser retirada de lá, mas ela deve permanecer o mais próximo possível do local pesquisado, né? E aí você vai Uhum. ampliando às vezes, porque naquele município às vezes você não tem uma instituição que possa receber, mas aí no município vizinho tem. Então, assim, no caso de Colíder, né, que trabalhou ali na Nova Canaã, Colíder, Cláudia, a gente não tinha ali uma instituição para destinar. O mais próximo foi o município de Alta Floresta. Então, assim, Alta toda a Floresta, eu coleção lembro. arqueológica, uhum, Aliás, toda eu a te conheci coleção em Colíder. arqueológica, ele, Te conheci em Colíder, por causa do é, programa de licenciamento ambiental em exato. Colíder. Então, toda essa coleção foi para o Museu de História Natural de Alta Floresta. Então, assim, a Copel faz isso, né? Ela atua em cima dessa legislação. Então, Mauá é a mesma coisa, o acervo vai retornar para a região da usina de Mauá. Então, isso, embora esteja na lei, a Copel ela é signatária, né? E ela não cria nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, isso já é uma prática, digamos, né? Dentro do país, assim como internacionalmente, né, entre os países. Né? Daí, assim, rapidamente, né, uma historiadora na Copel, eu entrei, lógico, como professora de História e Geografia, né, trabalhei aí 7 anos na usina GPS como professora da Copel para a vila, né, para as crianças que moravam na vila, que os pais estudavam lá. Trabalhei 7 anos lá. Depois foi criado o Museu Regional do Iguaçu, me convidaram para ir para lá. Fiquei mais 9 anos na coordenação do Museu Regional do Iguaçu, que lá é um museu também bastante significativo, né, que não vai dar tempo de falar agora, mas ele tem uma importância, um poder, vamos falar de poder, ele tem um grande Ó, poder, né, o Museu Regional do Iguaçu, e depois voltei para Curitiba, para a área de meio ambiente, quer dizer, eu já era do meio ambiente, né, desde o ano 2000, mas voltei em 2009 para Curitiba para trabalhar com licenciamento ambiental dentro de arqueologia e patrimônio cultural como um todo. E a Copel, como eu falei, a gente tem os programas de salvamento do patrimônio arqueológico e, ao final, você destina para instituições museológicas ou universidades, né?
Então, assim, a museologia, a história, a arqueologia, no caso da Copel e da minha atividade, elas estão de mãos dadas, não tem como desvencilhar muito, né? Então, como historiadora, eu jamais, né, imaginaria que eu teria essa oportunidade, né, de trabalhar assim com história, de trabalhar com arqueologia, com museologia dentro da Copel. Então, são coisas assim, não é comum mesmo, né? Eu acho que isso também é diferencial da nossa empresa, ter esses profissionais. A gente tem o Divaldo, que é arqueólogo, né, que também, né, traz à frente aí as questões, né, de arqueologia. Então, é um grande presente poder exercer isso, né, que eu faço assim, com muito gosto mesmo, né, dentro da empresa. E, e aí, do grupo, né, que você perguntou, Isso, o que que então, é assim, esse grupo de memória empresarial? Como então, chama? uhum. Esse grupo, Aline, ele é formado assim, por empregados da Copel de várias áreas, né? Que por necessidade Uhum. dessas áreas acabaram se procurando e acabou criando uma sinergia, né, de fato. Então, eu, pela JET, faço parte desse grupo. Nós temos também da holding, onde participa a Andrea, né, da área de sustentabilidade. E ainda tem também o pessoal da biblioteca, do arquivo, eu estou com medo de esquecer alguém do grupo, me perdoe. E da distribuição, a gente tem a Gisele e a Andressa, que participam. Me perdoe se eu Uhum. esqueci alguém. Mas então, assim, é a JET, a DIS e a Holding, né, que se juntou. Todas Se as juntou a empresas partir de uma necessidade. Ah, desculpa, a Adriana e a Fernanda também, do Espaço Energia, olha só. do Espaço Então, Energia, assim, nossa colega, assim. eu já tinha falado delas que estão aqui, ó, em tudo também, né? Estão nesse grupo também. E, então, a área da biblioteca, do Arquivo Central, o Manuel, a Leila e a Roseli, eles já tinham assim, tem uma demanda da criação da definição de documentos históricos para a empresa, porque nós vivemos hoje um tempo, né, de digitalização, de eliminação de papel físico, né, que faz parte dos nossos tempos, né? Mas a gente não pode, até perante a lei, perder documentos históricos. Então, Uhum. assim, isso, né, é uma necessidade também de construção lá com eles, né, que a gente está trabalhando nisso. E nós, enquanto ali o Espaço Energia, a Adriana, a Fernanda e eu já tínhamos também sentido a necessidade de ter a documentação das coleções, dos acervos, assim como o Museu Regional do Iguaçu também já traz essa necessidade já há muitos anos. E aí, então, dentro dessa necessidade, a gente se uniu, né? E aí chamou outras pessoas, né, para participar junto, essas outras pessoas, né, que eu citei para você. Então, esse grupo foi criado, né, pela Circular 070 de 2021, no final do ano passado. Então, nós criamos uma linha de começar a pensar, não é muito mais pensar do que tem que fazer, mas assim, o que é a memória empresarial, né? Quais são os elementos que é de interesse da Copel que sejam mantidos numa permanência temporal. E para isso a gente precisa dar um tratamento adequado para eles. Então, por Uhum. exemplo, sendo bem concreta, a gente tem, lógico, lá o Arquivo Central da Copel, que tem todo o seu método de conservação e preservação e arquivos de documentação. Mas além de documentos o próprio acervo bibliográfico, nós temos também acervos de museu, que são muitas vezes objetos, são outros tipos de materiais, como por exemplo existe no Espaço Energia. Então, é preciso que essas coleções também se integrem nesse contexto da preservação. E aí Uhum. existem muitos outros elementos que sequer a gente ainda não conhece. Então, a gente já recebeu demandas da Copel Distribuição, de alguns equipamentos que foram bastante importantes para a Copel aí ao longo do tempo. Então, que também eles demonstraram interesse nessa permanência temporal, de ter os cuidados, esse Preservar. tratamento. Então, assim, o nosso grupo, ele está iniciando, a gente tem um plano de ação,
de seguir por alguns caminhos para isso, né? Mas ele tem esse objetivo, sabe, Alina, de cuidar dessa memória empresarial. Só dando mais um exemplo, nós temos ali no Polo KM3, que em Curitiba, para quem conhece, a pequena usina de Caratuba, né, que ela está desativada, assim como a gente tem a pequena usina de São Joaquim, que se encontra hoje lá em Foz do Areia. Então, são edificações e estruturas, né, do que a gente até chama, né, de patrimônio industrial, porque faz parte de um processo de produção de algo, que se encontram desativadas e se encontram como patrimônio da nossa empresa, né? É óbvio que isso, se não tiver um tratamento adequado, tudo que, tudo que é sólido se Desaparece. desmancha no ar, né? Não podemos deixar Então, vai desaparecer. se diluir também. E é por Uhum. isso que esse grupo pensa ações, primeiro identificar o que nós temos e depois, futuramente, ir caminhando para algum sentido mais de preservar e de fazer o que nós chamamos de extroversão, que a partir do momento que você conhece, você estuda, pesquisa, você compartilha com a sociedade, né? Voltando lá a Perfeito. cumprir essa função social. Eu não vou guardar uma coleção, por exemplo, de equipamentos do setor elétrico apenas para a Copel ou para a área lá de geração de energia, mas é preciso que a sociedade reconheça que para ela acender, né, o interruptor, né, da luz em casa, aquilo teve que existir e aquilo contribuiu, né? E quem cuidou daquilo, quem criou aquilo, quem trouxe aquilo, né, foi a Copel, foram os seus técnicos, né? A Copel não é uma pessoa, né, mas foram os seus técnicos, os seus líderes que passaram a pensar algo. Então, a gente tem assim, ambições, né, nesse sentido. Mas o grupo, né, ele começou tendo essa preocupação de achar um caminho para que a gente Uhum. trabalhe e fortaleça a memória empresarial. Mais ou menos Perfeito. assim. Um desafio incrível, perfeito. Eu sei, posso dizer que eu não conheço ainda o Museu Regional do Iguaçu, outra vergonha. Depois de 11 anos de Copel, ainda não visitei, mas eu conheço aqui o Espaço Energia e eu acho muito emblemático, assim, que a história da eletrificação do Paraná se confunde com a história da Copel, a história da Copel é a história, né, dos anos 50 para cá, e mesmo da companhia Força e Luz, que é anterior ainda, tem estava falando dos objetos, o mais emblemático, eu diria que é um painel grande, assim, com vários medidores, né, de energia, dos mais variados modelos, assim, e isso é bem relevante. Nesse momento, a gente está passando por uma transformação digital, digitalizando, inclusive, o sistema de medição de energia, né, um dos maiores programas que a Copel está implantando no momento no estado, que vai fazer uma grande diferença, eu acho, para a forma como a gente tem energia dentro da nossa casa. É, e aí aquela história está toda documentada ali, né? Junto com a história da energia e a história do próprio Paraná. Muito bacana, Jacira. Agradeço muitíssimo pela conversa. Quero destacar que a gente está falando sobre isso porque a Copel está participando da 20ª Semana Nacional de Museus, com uma programação bacana. Tem visita guiada na quarta-feira e na sexta, e no sábado também de manhã. Dá para entrar no site copel.com para fazer o agendamento. Quem quiser conhecer o Espaço Energia ali na Desembargador Mota, né? Aqui em Curitiba. Temos também, o que mais que a gente tem na programação? A exposição do nosso colega Oswaldo Fontoura, que é a exposição chamada O Tom da Luz, que são obras de arte que levam em consideração a incidência da luz, né, como essência criativa das peças, é bem interessante, bem interativo. E que mais que você destacaria, então, Jacira, agora para o futuro, assim, como que fica o futuro dos museus? A gente já viu que a Copel, pelo menos, já está se programando para ter um acervo ainda maior, para mapear o seu acervo, né, que já existe, mas que está sendo organizado, catalogado, e
Como que você vê agora? A gente teve uma certa lição também, ó, acredito que no período da pandemia, de transformar, não deixar apagar o movimento dos museus, né? E a gente acabou digitalizando muita coisa, fazendo visitas online, visitas virtuais, enfim. O que que você vê também como desafio, agora que a gente já está nesse momento de o poder dos museus já não é mais os museus do poder, agora tem muito mais esse caráter de construção de uma cidadania, né, das pessoas que frequentam, das populações. Como que você veria, assim, para encerrar, os próximos passos, assim, de toda a cultura da museologia, nossa aqui, empresarial, no Paraná, e o que que você aponta de desafios também em relação ao futuro? Uhum. Bom, eu acho que dentro da empresa, assim, a gente já, né, conhece bem, assim, as limitações, porque é algo realmente, assim, que foge, né, ao negócio. Então, na medida que isso não seja bem compreendido, é que pode acontecer de fato, assim, de não haver o apoio, né? Mas nós sabemos muito bem que o patrimônio cultural, seja de um povo, seja de uma empresa, seja o nosso patrimônio cultural familiar, por exemplo, eles Também. contam, né? De quem é que somos, de quem é que somos nós, de onde nós viemos, quais foram os nossos desafios, né, ao longo da vida. Então, assim como aquilo que é patrimônio nosso é importante também numa empresa, né? Seja um equipamento, seja um documento, seja uma usina antiga. Então, o nosso grande desafio é sensibilizar, né, para a importância disso, né? E isso não significa grandes investimentos a fundo, né? Mas, do meu ponto de vista, significa muito mais vontade, né? Vontade e conhecimento, né? Então, a gente entende que o desafio é essa sensibilização, né? Junto aos que podem decidir realmente. E, de forma geral, né, eu acho que os museus, essas instituições, nosso grande desafio hoje é conseguir um diálogo eficiente com as pessoas que leve a uma educação. Porque, né, Paulo Freire, né, deixou muito claro que a gente se educa, né, intermediado pelo mundo. Então, o museu é um elo, né, de intermediação. E a educação como um todo hoje, né, vamos falar da educação formal que ocorre em sala de aula, a gente sabe que ela enfrenta muitas crises, né? Assim como a tecnologia nos trouxe grandes avanços, que é louvável, né? Tudo que a tecnologia e os meios de comunicação nos proporcionaram na pandemia, assim, superou qualquer expectativa, né? Mas, por outro lado, tirou, assim, algumas coisas que nós já tínhamos no sentido de relacionamento humano. E a gente sabe que, às vezes, se relacionar com outro ser humano acaba sendo uma coisa complexa, né? Se relacionar diretamente com outra pessoa. Então, na educação, é um problema muito sério também nesse sentido, porque como, né, você interage, como você utiliza a tecnologia com o objetivo, né, de estar assim educando. Os museus, houve um tempo, né, esses museus do poder, que a gente falou lá atrás, que a relação era autoritária, né? O museu tem tudo, quem está no museu sabe tudo, quem vem para o museu não tem nada e não sabe nada. Então, esses foram os museus do poder do passado. Hoje, tem que ser poder do museu. E aí, esse poder, como a gente falou, ele é construído. Então, o desafio é saber que uma pessoa que vai no museu hoje, grande parte não gosta de apenas ver e apenas ouvir, mas ela precisa construir. Então, como que eu interajo a ponto, né, de quem vai para o museu caminhar juntos e construir esse conhecimento junto?
Então, esse é um desafio, ou seja, para quem está dentro do museu, para quem vai visitar o museu, é desafio. São lições que a gente tem que aprender juntos. A gente sabe o que tem que fazer, mas o como que ele vai acontecer vai depender muito da nossa força de vontade em fazer, né, acontecer. E até tinha deixado aqui na apresentação, né, uma frase para traduzir esse poder, né, dos museus, assim, né, que eu vou colocar. É uma frase atribuída a Nelson Mandela, que é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Então, essa é a resposta para o tema da nossa live, né? Que era justamente, né, o poder dos museus, ou como, deixa eu voltar aqui que eu esqueci, como os museus podem tornar o mundo um lugar melhor, né? Então, acho que essa frase do Mandela tenta sintetizar isso, né? Que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é a missão dos museus educar. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Perfeito, por uma educação emancipadora e não mercadológica. E eu tive aqui um momento excelente de educação, tive uma verdadeira aula de história, de museologia, historiografia e de paciência também. Muito obrigada, Jacira, pelo seu tempo, pelo seu saber, pela sua transmissão tão empática, tão querida. E queria agradecer as pessoas que tiveram paciência também de nos acompanhar por aqui, porque a gente teve alguns percalços tecnológicos, né? Mas estamos aí aprendendo juntas e procurando manter também todo esse momento documentado, registrado, para que a gente guarde, possa consultar e passar para frente todo esse conhecimento que está sendo construído aqui. Quero agradecer mais uma vez, então, Jacira, e avisar para o pessoal que a gente tem uma programação especial da Copel na 20ª Semana Nacional de Museus, que ela pode ser conferida para quem é da Copel, tem na nossa intranet, no, na nossa intranet, no SharePoint da intranet, tem toda a programação ali, e também no site da Copel, www.copel.com. É isso. Vamos encerrando aqui, pode ser, Jacira? Depois desse Eu agradeço a desafio. paciência também do pessoal que ficou. Não foram muitos, né? Mas eu acho que quem ficou, porque ficou de coração. Eu acho que teve gente que entrou e saiu, teve gente que foi e voltou. Eu queria só aproveitar e pedir, você que está com a nossa conta do espaço, eu nunca fiz isso, né, da transmissão, vamos tentar. Parece que quando a gente fechar aqui, ele vai perguntar se você quer salvar. Aí você dá um ok para a gente ver se consegue manter aqui no perfil do Espaço Energia e depois também para você poder replicar para os contatos que você quiser, enfim, para a gente não perder essa conversa. Tá bom? Exatamente aonde que eu posso clicar para sair. Eu acho que a gente finaliza no xizinho aqui, ó. Aí ele vai abrir uma janelinha para você. Não, onde se diz no É um maisinho? xizinho no canto superior direito, lá em cima. Eu acho que assim a gente Eu vou clicar encerra. no X. Tá. Muito grata, Um Alina, beijo. muito obrigada, viu, pela atenção toda aí que você dispensou, por todo agradecimento, imagina, né, tantas Imagina. coisas boas assim. Muito Tamo obrigada, juntas. pessoal. Um beijo. Vou tentar. Vou clicar aqui no Beijão. X. Encerra.